A paz do Senhor, amados, eu sou a pastora Cristina Rangel, da Igreja Nova Aliança de Itaipuaçu. Eu vim deixar aqui hoje mais um devocional para a sua vida, que o Espírito Santo fale no seu coração. E a palavra de hoje vai estar lá em Mateus, capítulo 13, versículo 24 até o 30, e nós vamos fazer a leitura, que diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranque também com ele o trigo. Deixai-o crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Essa palavra faz parte, de dois sermões que o Senhor Jesus vai estar falando, acerca dos sermões. Jesus está ali à margem do mar da Galileia, junto com os seus discípulos, e havia uma grande multidão ali para ouvi-lo. Ele então entra no barquinho e se distancia um pouco da margem e começa a falar, e a sua primeira parábola é referente aos 4 tipos de coração. Ele se refere à terra, como o coração do homem, e a semente, a palavra de Deus. Na segunda parábola, Jesus ele já inicia então falando que o reino de Deus é como uma lavoura, Ele compara o reino de Deus a uma lavoura. E para que eles pudessem compreender o invisível, o imutável e a imensidão do reino dos céus. Eu quero destacar algumas características nessa parábola referente ao trigo e o joio, mas eu quero dar alguns aspectos para que nós possamos primeiramente entender o que Jesus está falando. Jesus, então, primeiramente, ele compara o campo, ao mundo. E quando ele fala o mundo, ele fala o mundo inteiro, não apenas a igreja, não a Israel ou um país, mas ele compara o mundo inteiro, Ele fala então que o mundo é tempo aonde está sendo semeada em vários tempos, em várias línguas, em vários momentos, de várias maneiras, de várias culturas, a palavra de Deus está sendo semeada. E também ele fala que no mundo, juntamente com a palavra do Senhor que está sendo pregada, também está sendo semeada, a semente de Satanás, do maligno. Em Jesus, em Marcos 16, 15, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura, o mundo inteiro está sendo semeado. E Jesus então, ele começa criando essa dramática cena de uma lavoura que naquela ocasião, por eles serem uma civilização rural voltada para o campo, eles compreenderiam muito bem o reino do Senhor Jesus. Jesus está ensinando acerca do espiritual, aonde realmente é travado uma grande batalha.
que é real, é invisível, mas ela é real. A semeadura do joio, ela é realizada pelo inimigo, por Satanás. E as forças malignas, elas estão sempre batalhando para nos seduzir, para seduzir o homem, né, ao pecado, para tentar o homem, para levar ao homem a pecar, induzindo a desobediência a Deus. Essa é a grande semeadura do maligno, né? Afastar o homem da presença de Deus, trazendo injustiça, trazendo desobediência, para que não venha proceder a justiça de Deus em nós. E Jesus então está colocando de uma maneira que as pessoas pudessem entender o reino de Deus. A palavra de Deus lá em Provérbios, e eu quero ler com você, a palavra de Deus lá em Provérbios 4, versículo 23, diz assim: desvia de toda a tua falsidade e afasta de ti a perversidade dos lábios. Eu também quero dizer que Satanás, ele lança essa semente no nosso coração. O foco de Satanás é o coração do homem, aonde estão as emoções, aonde estão a inteligência, aonde estão os nossos sentimentos, a nossa vontade e a nossa inteligência. Satanás, ele lança esses pensamentos, ele lança essa semente para contaminar o coração do homem. Por isso que Salomão, lá em Provérbios, também 4, versículo 23, ele disse: sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem o quê? A fonte da vida. Então Salomão está falando, guarda o seu coração, porque é dali que nasce todas as coisas. Podem nascer palavra de vida ou palavra de morte. Guarda o teu coração. Jesus então está falando justamente isso. Qual é a semente que está caindo no seu coração e que está produzindo aí e crescendo? Jesus também vai nos mostrar que essa semeadura, ele vai definir os filhos de Deus e os filhos do maligno. Porque é o próprio maligno que faz essa semeadura. E o próprio Filho de Deus, o homem, o dono da lavoura, que também faz a semeadura. Isso cabe a Deus. Jesus está ensinando que não cabe ao homem dizer qual homem é joio, qual homem é trigo. Mas somente Deus, que sonda os corações, ele sabe quem é joio e quem é trigo. Portanto, não nos cabe dizer que um ou outro é joio ou trigo, porque nós não sabemos o que há no coração das pessoas. Portanto, somente Deus. E ele fala, né? A gente vai ver isso bem retratado quando os ceifeiros, os operários falam para o mestre, para o seu senhor: você quer ir lá que a gente arranque, né? Que tiremos a erva daninha? E o Senhor fala: não, deixe, porque vai ter um tempo determinado para isso. Um tempo determinado, aonde será arrancado e separado o joio do trigo. E você vai ver essa explicação de Deus, né, na pessoa de Jesus, explicando lá no versículo, ainda no capítulo 13, mas no versículo 41, ele fala: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então não nos cabe separar,
Não nos cabe dizer quem é joio e quem é trigo. Isso cabe somente a Deus, e Deus Ele dará ordem aos seus anjos para fazer essa separação. Então não cabe a mim. Quando Jesus está explicando sobre a parábola do joio e do trigo, Ele está querendo que nós venhamos a olhar para nós mesmos e olhar e identificar o que está no nosso coração. Se no nosso coração há alguma erva daninha, se há no nosso coração alguma pretensão para o pecado, para a injustiça, para o afastamento do Senhor, para induzir ao homem à desobediência, para que nós venhamos a retirar, a lançar fora do nosso coração. Jesus está nos ensinando a olhar para dentro de nós mesmos. Não é um olhar para fora, não é um olhar de julgar o outro, mas é um olhar de olhar para nós, o que nós estamos produzindo, joio ou nós estamos produzindo trigo. E a respeito disso, eu quero trazer 3 características muito interessantes a respeito do trigo. E é engraçado que a primeira característica é que o trigo, ele tem essência, e o joio, ele tem aparência. E nós podemos entender melhor isso, por quê? Porque o trigo e o joio, eles crescem igualmente. Se você pegar uma imagem do trigo e do joio, os dois se parecem, e até mesmo uma pessoa muito experiente na plantação de trigo, ela poderá ser enganada. Ela poderá ela não conseguirá identificar quem é trigo e quem é joio. Logo nos seus primeiros, nas suas primeiros tempos de broto, de vida, de evolução, a gente não consegue identificar. Isso nos mostra que aqueles que estão próximos, crescerão junto, terão aparência. Mas olha que interessante, o tempo mostrará quem tem essência e quem tem aparência. Com o tempo, o próprio céu, ele irá definir quem é daquele que não é. E é engraçado que eu posso ver que o joio, ele naturalmente, ele traz algumas transformações. Ele nasce verdinho e na medida que ele vai crescendo, a sua coloração vai ficando amarelada, alaranjada. Ou seja, vai havendo mudança, vai havendo transformação. E o joio não há transformação. O joio, da mesma maneira que ele nasce, ele permanece, ele cresce igualmente verde, ele não amadurece. Isso me mostra sobre crentes que nós precisamos amadurecer, amados. Paulo vai falar, olha, que vocês não fiquem só no leitinho, mas que vocês possam se alimentar de comidas sólidas. Ele está falando, olha, cresça, amadureça para chegar até uma estatura de Cristo, de homem perfeito, varão perfeito como Cristo é. Ele está falando de um processo natural na nossa vida cristã que precisamos ter, de transformação, de mudança de vida. Jesus vai falar isso para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele está falando de mudança de vida. Paulo também nos ensina lá em Romanos, capítulo 12, olha, rogo-vos que apresentei a Deus com um culto racional, com uma mente transformada, uma metanoia, que haja mudança de mente em vós, também apontando para essa transformação. O trigo, ele se transforma, ele se modifica, ele se melhora, ele amadurece, amados. Nós precisamos, como cristãos, nos amadurecermos. Isso é uma característica do trigo, isso é uma característica daqueles que são filhos de Deus. Engraçado que eu vejo o joio, e olhando para o joio, ele tem todas as características. E Jesus, nesse momento que ele está explicando acerca do joio, ele está se referindo também àqueles que diziam que eram, mas não eram.
falavam, né, meticulosamente em busca do erro do outro, apontando sempre o erro do outro, são religiosos, são legalistas, se firmam na lei para se justificar. Os joios, ele tem a aparência, eles são totalmente éticos, né? Fazem aquela aparência de ter a ética, mas eles, na verdade, se autoafirmam para demonstrar uma santidade que eles não têm. Para mostrar a sua perfeição, uma perfeição que eles não possuem, né? E quando estão, na verdade, longe dos outros, longe dos olhos das pessoas, eles acabam praticando aquilo que eles mesmos condenam. Paulo vai ensinar isso a Timóteo, que você não seja reprovado naquilo que lhe apraz, que você não seja pego naquilo que você fala, né? E o joio, ele é justamente isso, ele condena os outros, mas faz aquilo que condena. É uma falsa santidade, porque no seu coração, na verdade, o seu coração é cheio de engano. O seu coração, ele realiza coisas às escondidas. Por isso que o maligno, ele planta às escondidas, ele planta na calada da noite, ele diz na surdina. E tudo que é oculto, tudo que é escondido, tudo que está na noite, não pertence ao Senhor, porque Deus é luz, Deus é claridade, Deus é revelação, amados. E tudo que traz ou caminha para o escondido, com certeza não provém de Deus. Então, após isso, eu quero trazer essas características, né, em relação ao trigo e joio. O trigo, ao crescer, ele produz fruto. E ele produz fruto consistente. Já o joio, o fruto que ele tem é inconsistente, é vazio. E quando o trigo está crescendo, à medida que ele cresce, ele é maleável, ele se encurva, ele cresce em direção ao sol, mas quando ele produz fruto, quanto mais fruto ele produz, mais ele se dobra, mais ele se curva. Sabe o que eu aprendo com isso? Amados, quantos frutos do Espírito Santo, eles fluem dentro de nós, quanto mais fruto nós brotamos para o Senhor, mais humilde nos tornamos, mais glória nós damos ao Senhor. Por isso que João Batista, ele vai falar que ele cresça e eu diminua. Quanto maior o ministério de João crescia, mais ele se prostrava diante de Deus, dando a Deus toda a honra e toda a glória. Todo fruto do trabalho das tuas mãos seja para louvor e glória do Senhor. Lá em Filipenses, e eu quero ler com você, em Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 8, que nós possamos ser como nosso Senhor Jesus, que diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amado, aqui nós podemos aprender com o nosso Senhor, né? E também com o trigo, que quanto mais fluírem de nós as virtudes de Deus, os frutos de Deus, que nós possamos nos prostrar e dar glória, ter um coração humilde, um coração aquebrantado, dando a Deus o seu devido lugar. A segunda questão que eu quero trazer em relação ao trigo e ao joio é que o trigo,
quando ele é prensado, quando ele é amassado, depois no tempo propício, né, que é recolhido e ele é prensado, amados, ele produz vida, ele produz pão. Da mesma maneira, o joio é recolhido, e se você prensar o joio e retirar dele o seu fruto, e prensar e comer, ele se torna veneno. O que eu aprendo com isso? Que nós, filhos de Deus, quando passamos por lutas, passamos por deserto, passamos por alguma dificuldade, quando estamos sendo prensados pela vida, aprovados no Senhor, quando estamos sendo apertados, amados, nós assim mesmo, nós produzimos vida. Nós temos sempre uma palavra do Senhor e o nosso testemunho produz glórias a Deus. Às vezes nós estamos em lutas, nós estamos em provações, mas podemos falar como aquela mulher, né, aquela viúva, vai tudo bem, porque ela confiava em Deus. Nós, quando estamos sendo prensados, os filhos de Deus, eles produzem vidas, eles produzem testemunhos, eles produzem pão para alimentar o outro. Mas o joio, quando ele é prensado, ele é murmurador, ele não dá glória a Deus, ele não traz edificação para outras pessoas. Antes, a sua boca se torna um túmulo caiado, só traz coisa ruim, só traz veneno, só traz desonra. Que nós possamos ser como trigo. Né? A palavra de Deus lá em Tiago 3,18 fala: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. É isso, é o fruto. Nós, quando somos prensados, quanto mais somos prensados, mais essência de Deus é posto para fora. Isso é lindo. A terceira questão que eu quero trazer para você é que o trigo será guardado e o joio será lançado fora e queimado. A palavra de Deus, né, vai falar que o trigo e o joio, haverá um tempo certo da colheita aonde serão separados. Isso me mostra no tempo do Kairos de Deus. Muitas das vezes nós estamos aqui neste mundo passando por aflições, passando, né, sendo perseguidos, muitas vezes, sendo caluniados, muitas das vezes. E olhamos os ímpios e muitas das vezes parece que eles vivem uma vida de regalia, uma vida de alegria. Mas isso aconteceu também com Asaf. Ele olhava e falava como eles prosperam, como são gordos, como, né, eles se deleitam. E olhava para ele numa prova terrível. Mas quando ele habitou, quando ele pisou no santuário de Deus e foi-lhe descoberto os seus olhos, e Deus então mostrou qual era o fim. E a palavra de Deus fala que o fim deles é morte, é ranger de dentes, é terrível. Mas aqueles que estão no Senhor, eles serão guardados, eles serão retirados e colocados no celeiro de Deus, ou seja, estarão guardados por suas mãos. Lá em Salmos 33:20 fala: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nós estamos realmente vivendo um momento de ceifa, um momento onde Deus já começou a sua grande ceifa na terra. Nós podemos perceber isso, amados. E eu quero ler com vocês Apocalipse 14, versículo 14, também diz assim: olhei e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aqueles que se achavam assentados sobre as nuvens: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre as nuvens passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Amado, haverá um tempo aonde sim, o anjo do Senhor
ceifará e separará aqueles que são os filhos de Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor e aqueles que não deram glórias ao Senhor. Que essa palavra possa produzir em você o fruto da esperança, o fruto do amadurecimento, o fruto da alegria quando passardes por a tribulação. E também saber que o nosso Deus é um Deus que nos guarda, a nossa esperança está nele, dele vem o auxílio. Então, se você estiver passando por algum momento difícil, se hoje você estiver passando por alguma tribulação, ei, isso é passageiro. A noite ela dura apenas por um período, mas logo vem o amanhecer de Deus na nossa vida. E a nossa esperança está nele, sabendo que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe e assim produza em você o que lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém.